tratar hoje de um tema muito importante, que é entre a depressão e a tristeza. E numa data muito especial, hoje é o dia 10 de setembro, que é exatamente o dia eleito como o dia para representar aí todas as ações de prevenção ao suicídio. E é importante a gente destacar que, dentro do histórico dessas ações de prevenção ao suicídio, o setembro virou um setembro amarelo. Então, hoje é um dia, uma data muito simbólica dentro dessa proposta. Além disso, a gente tem um contexto muito desafiador da pandemia. Então, hoje é uma realidade, com dados, inclusive, da Associação Brasileira de Psiquiatria, trazendo o aumento do número de casos de ansiedade e depressão durante a pandemia, tornando, então, ainda mais importante que a gente possa, nesse mês de setembro, trazer essa discussão. E é interessante, porque desde que eu divulguei a live, eu recebi muitas mensagens, algumas pessoas falando, que importante, esse tema realmente é um tema tabu, e algumas pessoas, inclusive, trazendo, né, como há uma dificuldade das pessoas trazerem, falarem sobre essa realidade. E aí eu ouvi, ao receber essas mensagens, eu fiquei ainda mais convencida da importância dessa live, né, da gente poder estar tendo esse bate-papo, essa série de diálogos aqui no canal, para tratar especificamente desse tema. E aí eu quero destacar que no Brasil são 12 mil pessoas, né, que em média, efetivamente perdem suas vidas em razão do feminicídio. O Brasil é o campeão mundial em caso de transtornos de ansiedade, ocupa o segundo lugar em transtornos depressivos, que podem levar ao suicídio. E para a gente tratar desse tema hoje, eu tenho assim uma honra e uma alegria mais do que especial de estar aqui na companhia da médica, psiquiatra, professora, assistente no Departamento de Neurociências da Faculdade de Medicina da UFBA, entre 1992 e 2019, professora convidada atualmente no Programa de Especialização em Saúde Mental da Escola Baiana de Medicina, e, além disso, assistente estrangeira da Universidade René Descartes de Paris, e perita também, e, na verdade, a qualidade aí mais importante, né, essa profissional por quem eu tenho uma admiração imensa, eu cresci, na verdade, admirando essa profissional, que, inclusive, me fez querer, depois da formatura, ser professora, ingressar na minha área, que é jurídica, né? Então, eu falo que desse currículo todo, a maior qualidade é ser minha tia, então fica aqui também já registrada essa qualidade tão importante dessa profissional, por quem eu tenho tanta admiração. E aí, é um tema que, num primeiro momento, é um tema difícil, mas eu sempre pensei que é um tema que a gente precisa poder trazer mais para o nosso cotidiano. E aí eu queria começar, Lu, lhe perguntando, o que é tristeza? É normal a gente sentir tristeza? Eu acho, primeiro, boa noite, nós conseguimos, né, como tudo na vida, a gente passa por algumas dificuldades, mas a gente chega lá, como chegamos hoje, né? Então, assim, eu acho que existe tristeza, existe depressão, existe esperança, né? Isso, nós hoje fomos uma prova disso, né? Que nós somos persistentes e chegamos lá. Diga. O que eu queria falar um pouco antes eu fiquei muito feliz também, né? O psiquiatra adora falar do que mais ama, né? Que é a saúde mental, é falar do bem-estar das pessoas, porque a gente ultimamente tem focado muito nos aspectos do adoecimento, mas eu queria muito falar fazendo um contraponto, e foi bom você começar por isso, mas antes eu queria deixar aqui uma pequena homenagem, um agradecimento, esperando honrar um pouco esse lugar e esse convite. Eu sou de uma geração que deve muito à OAB, né? E é nesse lugar que eu gostaria de me situar, né? Estar te falando diante de uma pessoa que
Eu até falaria isso que você falou, eu pensei em falar isso, mas já que você disse, eu não vou falar, né, desse amor que nos une e que para mim eu diria que é o meu DNA, assim, uma das coisas maravilhosas que eu tenho, então não vou repetir, né? Mas esse lugar de mulher à frente, né, a presidente nacional da mulher advogada e o que o OAB representa na minha vida, vendo a OAB agora, novamente, a OAB que eu conheci, a qual eu sou muito grata, em anos muito difíceis e agora de novo, né, esse protagonismo da OAB, então eu espero realmente poder, de alguma forma, contribuir nesse seu trabalho, né, de toda a OAB, enfim, das pessoas que estão conosco. Curiosamente, e eu acho muito bom você falar, porque quando a gente está no terreno da saúde mental, dificilmente as pessoas falam de tristeza. E eu gosto, foi muito bom começar por aí, porque essa é uma coisa muito interessante. A tristeza, do ponto de vista mais descritivo, é um sentimento, né? É um sentimento que, paradoxalmente, ele não tem sido muito visto na literatura especializada. Se você procurar, por exemplo, sobre tristeza, infalivelmente você vai falar de depressão, você vai falar de adoecimentos, mas as pessoas não dão devida importância à questão da tristeza, né? Então, assim, achei muito precioso começarmos por isso. Tristeza é um sentimento, né? Na classificação, se a gente pegar um aspecto mais descritivo, por exemplo, ela estaria entre um dos aspectos do afeto. O afeto, do ponto de vista, vou pegar um pouco alguns conceitos técnicos para delimitar nosso marco teórico ou referencial, né? O afeto é aquilo que faz com que eu esteja em contato com o outro, é como eu me mostro, é como eu me posiciono na vida, é como eu vivencio a realidade. E desses, a tristeza é um sentimento, né? A gente divide os afetos em sentimentos, emoções, isso tudo permeado por uma coisa que, infelizmente, a gente vai falar disso posteriormente, eu acho, pelo humor, né? Então, as pessoas confundem muito essas coisas. Então, assim, ao longo do tempo, a tristeza não foi muito colocada, né? A tristeza é um sentimento, né? Faz parte da nossa natureza humana, é algo que está presente em nós, mas não necessariamente é algo que tenha que ser anormal, né? Então, a gente fala um pouco disso aí, né? A gente vive a vida da forma como ela nos apresenta, em alguns momentos alegres, em alguns momentos a gente tem raiva, em alguns momentos a gente tem tristeza. O que acontece? Eu não sou assim partidária, né? Eu vou uma parte fria assim, eu não acho que se deva dizer que a tristeza é normal, né? Não é esse sentido. O que a gente não pode é patologizar nossas emoções, as coisas que temos dentro de nós. Se você perde alguém, se você está confinado, por exemplo, eu estou há 150 dias, digamos, né? É a minha realidade. É lógico que fico triste de não ver as pessoas, só que cada um vai ter um limiar a partir do qual isso vai criar uma disfunção. Não necessariamente uma doença, né? Eu acho que isso aqui a gente pode ir falando mais disso ao longo da nossa conversa. Existe uma tendência muito medicalizante, muito eu diria até fisicalista, de tentar sempre dizer, você tem um nível de tristeza que ele vai caminhar necessariamente para a depressão, se não for tratado. Não é assim. A tristeza em si é algo que pode, pela sua dimensão e intensidade, perturbar o funcionamento. É nesse sentido que eu acho que é bom falar dela, né? A gente pode falar disso ao longo da nossa conversa, mas tristeza, simplesmente assim, do ponto de vista descritivo, a gente pode dizer, é um sentimento humano, que a depender das circunstâncias e intensidade, pode criar disfunções, mas não necessariamente atrelada à depressão. E você acha que a gente vive em uma cultura, em uma sociedade que dá espaço para as pessoas poderem viver e elaborar as suas tristezas? Eu fico pensando muito nesse contexto, né, da pandemia, que traz tantos elementos de estresse, de montanha-russa,
e a gente vê que, às vezes, as pessoas estranham, né? As pessoas esperam que a gente responda, tá tudo bem. A gente já pergunta assim, como é que você tá? Esperando que a pessoa responda, não, tô bem. E como é isso, né? A nossa cultura ocidental, você acha que isso atrapalha, né, as pessoas poderem respirar, viver, digerir esse sentimento, que é um sentimento tão humano, né? É isso. É como eu falava assim há pouco, né? Na verdade, quando você vai ver essa acolhida da tristeza, né? Ela acaba sendo prejudicada, inclusive na literatura mesmo científica, né? Quando você tira a tristeza do âmbito, né? E prioriza o cognitivo, que é uma questão da nossa cultura, você falar dos afetos, né? Eu tenho uma formação tanto fenomenológica quanto pela psicanálise, né? São as duas minhas referências básicas. E aí, fora essas duas dimensões, você vê caminhar, né? A cultura, a ciência e a cultura, elas caminham juntos. O tratamento das questões, vamos chamar assim de uma maneira bem simples, as questões da alma, do espírito, né? Do psiquismo, elas acabam acompanhando a cultura. Assim, a própria literatura não acolhe a tristeza. Isso é um reflexo, né? Tudo que fabricamos em termos de conhecimento acaba sendo muito marcado pela cultura. Né? Então, não há muito lugar para a tristeza. Você vai de um lugar onde há uma banalização, né? Assim, do sentimento, dos afetos. Na psicanálise, por exemplo, na própria psicanálise, houve um momento assim, e eu queria remeter muito ao tema pelo qual nós nos situamos agora nessa live, né? O mal-estar na civilização. Eu queria falar um pouco disso. Se eu me estender um pouco, dá um break, porque eu adoro falar, né? Você sabe disso. O mal-estar na civilização. Algumas pessoas, inclusive, falam da cultura. Não, Freud falava, e isso remete a um livro de Freud, né? O mal-estar na civilização, que eu sugiro que as pessoas leiam, porque ele é muito importante e ele vem numa sequência do futuro de uma ilusão, e muito apropriadamente isso faz uma interseção com o que a gente está vivendo hoje, né, em nível mundial. Freud estava entre guerras, né, no momento em que ele fala disso. E ele traz a questão do subjetivo, que é uma coisa que você perguntou, né? Freud e esses escritos que vieram com a psicanálise naquela época, elas tentavam dar conta, pela primeira vez, do afeto ligado ao social e das coisas que não são impostas pela civilização. Né? O lugar da subjetividade e esse imperativo, né, da produção, do que você tem que ser para se afirmar, de pertencimento. Né? E isso vem nesse mal-estar, né? E aí a gente vê surgir as primeiras classificações da subjetividade que a gente, ao longo do tempo, vai acabar perdendo. Houve esse primeiro momento, a própria psicanálise acaba mais tarde colocando um pouco de lado a questão dos afetos, um predomínio da linguagem, mas um predomínio do simbólico no sentido mais cognitivo, e o afeto fica ali, como em toda a cultura, talvez pelo que você perguntou, né? Assim, é como se nós não pudéssemos ser frágeis, a não ser, e aí eu acho que talvez a gente possa introduzir essa questão da depressão. A gente só tem a chancela de ficar triste se for no contexto de um adoecimento que tem um nome e que tem um remédio, ou a gente pode simplesmente dizer: eu estou triste, eu não quero fazer isso, eu não me sinto em condições, eu não preciso fazer parte de algo que eu não quero, e eu vou acolher a minha tristeza. Eu só posso ser triste se eu estiver deprimido, e aí eu vou tomar um remédio e sair disso? Eu tenho uma chancela, eu tenho um rótulo. E eu acho que esse ponto é um ponto central, né? Assim, Uhum. qual é a diferença entre a tristeza e a depressão? Né? Então, por quê? E aí, assim, como é que uma pessoa faz para poder identificar, separar? Né? E até dentro da perspectiva, assim, quando procurar um médico, que é um pouco isso, né? Ou seja, a gente Uhum. poder definir, por isso eu comecei perguntando sobre o que é tristeza, né? Algo que é um sentimento humano, que faz parte. Eu até brinco e falo que eu acho que as pessoas começaram a entender melhor a tristeza depois daquele filme, aquele desenho animado
divertidamente, Divertidamente, né? é. É bem É. bonitinho a importância da tristeza ali dentro daquela organização, mas como é diferenciar essa tristeza da depressão, né? Como é que uma pessoa faz para perceber, e aí, né, quando efetivamente é uma depressão, quando procurar um médico, que eu acho que tem muita gente que às vezes procura e não é, mas também tem muita gente que às vezes já está com um quadro, né, de depressão no sentido mesmo de uma patologia, com a necessidade de procurar um Uhum. profissional, e às vezes a pessoa não sabe, não identifica bem e não procura. Aí eu vou ficar um pouco meio, batendo um pouco nessa tecla, né, porque, depois a gente pode retomar até na questão mais tarde, se você quiser falar um pouco do Setembro Amarelo, mas assim, a gente vai de um extremo, eu tenho que fazer sempre essas referências, teóricas, viu, para situar essa questão. Assim, a gente vai de um momento em que você tira o sofrimento psíquico que é uma coisa que a gente chama de uma laicização, né? A gente sai da questão do adoecimento, das dores psíquicas, por uma coisa que seria do espiritual, tratado de uma forma xamânica, etc. Mas nesse processo pelo qual atravessam aí pela via de um neurologista, que era Freud, e alguns fenomenólogos que vinham da filosofia, a gente vai cair numa outra coisa que só para tentar responder a sua pergunta, né? Porque eu acho que a gente tem que situar isso. E vai para uma coisa extremamente fisicalista, né? Então, assim, você sai das dores da alma, coloca, insere, por exemplo, o transtorno psíquico numa cientificação que vem pela medicina, que dá essa chancela, mas tem uma chancela, eu vou responder o que você perguntou, mas eu queria muito insistir nisso, né? Que a gente não pode patologizar necessariamente. Uma coisa é você acolher, cuidar, dar atenção a isso, mas isso não necessariamente implica no adoecimento. Por que eu estou falando isso? Eu estou falando isso porque eu observo, né? Apesar de estar em confinamento, eu tenho conseguido dar assistência a algumas pessoas e, paradoxalmente, eu trago muito esse depoimento, assim, as pessoas que já padecem de depressão, e já respondendo um pouco a sua pergunta, as pessoas que têm essa depressão, que é uma disfunção do humor, né? Que é, na verdade, vamos chamar uma doença, no sentido é um adoecimento mesmo, que tem uma série de fatores que multideterminam, mas que tem um aspecto também biológico, né? Essas pessoas, elas lidam muito melhor com as adversidades, porque elas já vivem essa dor psíquica de uma forma interna, não necessariamente ela tem que ter um fator desencadeante. Ela pode vir ou não associada com sentimentos de tristeza. Muitas vezes a depressão é um quadro que ele vem sem sentimento. Existe um vazio, uma ausência de sentimento, não necessariamente tristeza, mas que já viveu isso, que a gente tenta falar de dor psíquica, mas não é uma dor psíquica no sentido que necessariamente a pessoa está triste, que é o que faz a confusão. As pessoas acham que quem está com depressão está triste, às vezes ela está muito mais que isso. Ela está sem nada do ponto de vista psíquico, né? Que é esse o grande risco, né? Das pessoas que levam um estado de desamparo, no sentido desse vazio enorme, que aí sim a gente vai chegar à questão do suicídio. A depressão é um estar no mundo extremamente desconfortável e que a tristeza é uma das manifestações. Então, assim, mas não necessariamente, eu queria muito enfatizar, não é porque a gente está triste, está triste, está triste, que um dia a gente vai deprimir. Há uma tendência a tomar as coisas dessa forma, né? Eu entendo, até para colocar assim, numa linguagem leiga, né? Hum, Às vezes, até a busca pela medicação, né? Às vezes a pessoa ela tem ali aquela tristeza e ela não sabe lidar com aquilo que efetivamente não é quadro patológico, mas é mais fácil, às vezes, buscar um medicamento do que efetivamente lidar com aquilo, né? isso. Então, eu acho que é isso que você está querendo dizer, ou seja, é importante, de fato, tratar quando é patológico, e eu achei excelente essa sua explicação, né? Ou seja, a tristeza pode ser um sintoma
da depressão, mas a depressão pode ter outros sintomas. E cursar, tem uma depressão, inclusive, que a gente considera uma das depressões mais graves, porque ela justamente a gente chama de depressão sorridente. É uma depressão em que a pessoa está ali, quem olha não sabe, não consegue perceber que a pessoa está nesse sofrimento terrível, que é esse vazio. Ela pode estar arrumada, ela está, né, esses parâmetros que normalmente a gente tende a achar que a coisa assim, prototípica, né, de uma depressão, e essa pessoa ela está muito mal, e essa pessoa é a que tem mais risco, inclusive. Porque Ela está ela funcional, está trabalhando. exatamente, mas ela está internamente destroçada. Isso não necessariamente é visível para o outro, né? Então, assim, e aí a gente vai ficar entre desses dois opostos. Ou a gente lida, que é o que você estava falando há pouco, a gente vive uma sociedade que a gente não tem muito tempo, né? Assim, a gente está parado, a gente se sente mal porque está confinado, a gente tem que produzir, a gente não tem tempo para administrar as dores a gente toma Neosaldina, a gente toma um Rivotril, a gente toma um antidepressivo. A gente vai no médico, né? E aí chama o médico e eu resolvo a minha dor, mas a questão não é essa, né? Porque independente se eu ter um tratamento para aquela questão, sempre ficam as sequelas, né? Ficam marcas, ficam as incompreensões. Então, assim, independente de você precisar de um aporte médico no sentido de medicalizante, e aí a pergunta assim, a gente procura um médico quando é algo que eu não posso ultrapassar, e a família às vezes não entende, porque como toda dor, né? A gente usa essa palavra, dor, porque se você está com a dor, você está com a dor, eu estou com a dor, você não sabe da minha dor, né? Eu posso ouvir, eu posso te escutar, mas eu não sei a dimensão da sua dor. Mas o que as pessoas precisam é abrir um espaço para que essa dor seja escutada. A partir daí, a gente vai ter uma possibilidade ou não de uma intervenção. Procurar um médico implica a pessoa ter um espaço onde essa dor vai ser acolhida e vai poder ser decifrada, né? E ver a parte daí a medicalização, e não inverter como nós costumamos fazer, né? E tem algum sintoma que a pessoa possa observar e que ela ficar atenta, não, agora eu acho que eu realmente preciso procurar alguém. é, e penso, às vezes, até também, era uma pergunta que eu ia fazer mais para o final, mas fiquei com vontade de fazer agora, às vezes até a família, né? Assim, como é que a família, às vezes, vendo um amigo, né? Às vezes você tem um familiar, um amigo que você, né, acha que está ali numa situação, tem algum, eu sei que é difícil, né? Mas assim, tem algum indicativo, alguma coisa que seja um sinal assim para Eu procura? acho, assim, eu fico muito, eu sei que é um pouco, inclusive também eu acho que a minha contribuição vai muito nesse sentido, mas eu sou um pouco rebelde, né? Sempre serei. Assim, eu tenho muita preocupação com essa questão dos sintomas, né? Eu sou de uma formação de gente que tem que acolher para entender causas e ver a partir daí quais são os sinais que vão com essas causas. O que a gente vê, você falasse, por exemplo, a pessoa que está com a depressão é uma pessoa que não está funcional, né? É que ela não estaria conseguindo fazer habitualmente aquilo que se espera que ela faça. Mas esse é um fator complicado, porque ela está presa a uma referência de uma produtividade social, né? E aí a gente volta à questão do mal-estar, e que eu estou doente porque eu não estou funcionando, ou eu estou mal porque eu não estou conseguindo ser o que eu sou. Ouvir a pessoa, talvez, é o ponto importante, né? E aí talvez a gente vai discutir um pouco a questão do Setembro Amarelo, né? Que também gostaria de falar um pouco disso, né? Porque uma coisa é a forma, né? Outra coisa é o conteúdo, assim. A melhor forma das pessoas conseguirem ajudar alguém, se ajudar, é entender, né? É compreender. Então, assim, é importante ler, é importante se informar, é importante discutir sobre. Não é que a gente sabe, a ciência não é isenta, né? Você tem que ouvir várias referências, mas a primeira coisa é poder falar, né? Isso não implica ser um profissional médico, um profissional psicólogo, alguém que está na atenção básica em saúde, mas
é acolher esse sofrimento e ver em que nível essa pessoa pode suportar. Porque eu, por exemplo, eu vou dar um exemplo bem grosseiro aqui. Eu estou com a dor de cabeça, mas eu sei que eu preciso me hidratar, eu vou tomar água, eu vou administrar essa dor, eu vou melhorar, eu tenho condição. E tem um nível de dor que eu digo, não, eu estou com uma dor insuportável, eu preciso parar com esse sofrimento. Depois eu vou ver as causas, tá? Toda uma questão de intensidade, de dimensão. E não necessariamente, eu queria muito enfatizar isso para a gente falar do mal-estar na civilização. Não é porque somos disfuncionais no sentido do que espera de nós, mas é acolher aquilo que eu posso nesse momento, o que eu gostaria de fazer e não estou conseguindo. A família e quem cerca alguém que está muito triste e que eventualmente pode estar num quadro depressivo, tem que dar uma abertura para que essa pessoa possa falar da sua dor. E a gente vive uma sociedade que cobra muito das pessoas, né, estarem, como você colocou, estarem funcionais, e essa Sim. coisa das redes sociais, está todo mundo tão feliz nas redes sociais, as pessoas só contam a parte boa da vida, e aí cria, né, de certa maneira, até na própria pessoa, uma projeção, e com isso algumas dores vão se tornando talvez até maiores, né, dentro Para desse. você, eu queria muito dar esse depoimento, até em homenagem assim, às pessoas que eu acompanho, né, nas suas trajetórias de sofrimento psíquico, como elas ficam tranquilas, é paradoxal, mas elas se sentem autorizadas nas suas depressões porque não estão sendo cobradas de visitar a família no final de semana, de estar na festa que ela não quer estar, não está fazendo um esforço, entre aspas, para se ajudar. Porque a depressão é algo muito mais profundo, ela tira a energia da pessoa, ela tira a força. Uma pessoa uma vez me falou uma coisa que eu acho muito interessante: ninguém cobra de alguém que está com a perna quebrada e joga bola, mas alguém cobra de uma pessoa que está deprimida, mas você só fica deitado, levante dessa cama e vai se distrair, senão você não vai melhorar. A depressão é algo muito mais complexo, né? Eu não gostaria muito assim, é um quadro que tem uma dimensão maior, mas quem tem depressão sabe qual é o limite em que ela vai. Às vezes ela não fala, porque ela não quer falar disso, porque essa dor dela não é acolhida. Porque a melhor forma de ajudar alguém é acolher, é dar espaço para ela falar do que ela está sentindo. E nesse ponto específico, considerando que além de psiquiatra, você também é psicanalista, como é o espaço aí da terapia? A terapia é algo que vem somar? Como é dentro desse contexto que a gente está conversando aqui, né? Essa busca por um terapeuta, e seja um psicanalista, um psicólogo, como é esse? Eu acho que num primeiro momento, e aí eu enfatizo muito isso, porque nessa minha condição de, apesar de ter afastado da UFBA, eu não abandonei. A docência é tipo um mal do qual você só se livra quando você passa para outra dimensão, né? Por exemplo, a atenção básica em saúde. O que importa é, por exemplo, não importa se você vai para um médico que vai lhe medicar, um psicólogo, mas o que é importante nesses profissionais que vão acolher alguém em sofrimento psíquico é ter um conhecimento bom da subjetividade, é ter uma formação na escuta, é saber ouvir essa pessoa. Porque não adianta você, nessa otimização do conhecimento, pegar um algoritmo, somar mais B mais C, aplicar uma escala de Hamilton ou alguma escala Madres e dizer, eu somei aqui, deu depressão no final, e não vai resolver, não vai resolver. Tanto faz se você procura um profissional de saúde mental, a formação. O que importa é alguém que vai acolher, porque se for um profissional que tem uma boa formação, que saiba ouvir, ele vai saber para quem encaminhar. Em que nível essa dor vai ser suportada, se é o momento ou não de permanecer longe dos fármacos, ou se precisa, e é o que a gente vê muito acontecendo. Então, o que é mais importante é que esse profissional que acolha seja alguém que tenha um conhecimento psicopatológico, eu digo mais no sentido da subjetividade, identifique bem esses sintomas e, a partir daí, dá um encaminhamento. Ou para uma abordagem apenas, eu vou botando apenas no sentido que a gente tem essa coisa a coisa mágica da pílula, né? Que não faça intervenção no corpo através da via farmacológica, ou se ele vai precisar passar por esse tratamento também. Porque A terapia é fundamental.
medicamento só o médico psiquiatra pode receitar, não é isso? Na verdade, médicos em geral são autorizados para fazer qualquer tipo de tratamento farmacológico. Não há, claro que um psiquiatra ele tem uma formação de interação medicamentosa, ele sabe que medicações seriam mais adequadas, e tem por formação necessariamente uma escuta e uma psicopatologia mais afinada para ouvir isso. Mas Mas os psicólogos também, é uma formação comum, né? A ouvir a pessoa, psicopatologia, né? Entender o que é o fenômeno psíquico, como ele se manifesta no seu transtorno. é porque posso estar enganada aí, também, como eu estou aqui de leiga, pode ser também dúvida do Não, pessoal que sim, está assistindo a claro. gente agora ou vai assistir depois. Porque, por exemplo, tem psiquiatras que não fazem, né, o atendimento de consultório, de terapia, né? Tem psiquiatras que na formação deles não fazem isso. E da mesma maneira, a gente tem psicólogos que vão fazer todo esse trabalho de acompanhamento psicológico, mas sem a possibilidade de receitar, porque não são formados. Ou seja, é entender que tem uma parte aí que entra de medicamento e outra parte que é essa parte do acompanhamento psicológico, não é isso? É o que eu também vou, de novo, né? Eu sou militante da saúde mental, então eu vou me permitir aqui esse espaço. É, eu me preocupo um pouco com o caminho com a psicologia, né? Eu sempre disse, eu sou psicóloga mais frustrada, eu gostaria muito, eu gosto mais das ciências humanas, né? Eu acho que ela dá uma abertura muito maior. Mas o que acontece, às vezes, com a psicologia é que ela caminha junto, muito junto com a questão médica, uma questão mais imediatista, uma questão. Você hoje tem muito mais profissionais trabalhando na questão mais comportamental, que não, às vezes não é muito útil na depressão, ela é mais útil em sintomas de fobia, sintomas mais agudos, do que a pessoa, uma vez passado por essa tempestade, que é a dor da depressão, trabalhar quais são as coisas que não andaram bem, que marcas isso ficou, do que trabalhar junto, paralelo, como se fosse uma coisa medicamentosa, né? De tarefas, de resoluções. Então, assim, mesmo no campo da psicologia, a gente tem que ter muito cuidado de não tomar a depressão como uma coisa pontual, de sintomas, mas com algo que desorganiza muito a vida, né? Que você trata ali medicamentosamente, mas tem as sequelas. Muita gente se separa, muita gente faz coisas que não deveria fazer naquele momento, né? Por essa mudança de mundo. Aproveitando esse ponto específico, assim, pode ser que uma pessoa entre num quadro de depressão por causa de um episódio específico, então, por exemplo, agora com a pandemia, né? A gente tem pessoas que estão perdendo parentes muito próximos de uma forma muito dolorosa. Pessoas que às vezes não conseguiram nem ir ao enterro, né? Ou seja, essa coisa do luto, às vezes perderam mais de um familiar. A gente tem um contexto do próprio isolamento mesmo. Quando eu penso na perspectiva do isolamento, a gente vê que, por exemplo, o caso de violências domésticas e familiares contra as mulheres tem aumentado. A própria questão da sobrecarga. A gente tem hoje vários indicativos mostrando que as mulheres estão mais sobrecarregadas do que já eram por causa do não retorno das escolas. E a situação está se agravando ainda mais, né? Por quê? Porque o trabalho voltou. Eu estava vendo os dados na semana passada que o número de mulheres no mercado de trabalho diminuiu. Por quê? Porque tem mulheres que não conseguem, elas não conseguem cuidar ali daquelas crianças em casa e voltar para o trabalho, então elas largam o emprego. Mas muitas estão em home office, com trabalho a pleno vapor, com as crianças sem estarem na escola, aí com todos aqueles afazeres. Eu fico pensando nos idosos, que são grupos de risco, tudo dentro desse contexto da pandemia, né? Ou seja, esses dados, né, que a gente começa a ver de que está havendo aumento de casos de depressão durante a pandemia, por que isso, assim, a gente consegue, o que que a gente pode fazer em relação a isso? O que que as Eu pessoas acho que a podem questão, fazer? de novo, é conceitual, né? Eu não diria que a gente está havendo aumento de depressão, né? Eu acho que está havendo aumento de situações de sofrimento que estão mantendo-se mais do que deveriam, né? Nas situações normais, das tristezas habituais,
as situações de luto, é um luto por uma situação vivencial, é um luto por uma liberdade de ir e vir, é um luto por falta de perspectivas. Isso não necessariamente é depressão. O que acontece, né, de novo, a gente volta àquela questão, eu somo A mais B mais C, eu entro numa determinada escala, eu vou somar, vou dar depressão. Isso não é depressão. Depressão é uma doença muito mais complexa e abrangente. O que pode acontecer é que nessas situações que seriam qualquer outra, eles entrarem como fator desencadeante. É o que no direito, por exemplo, às vezes que eu trabalho com perícia, a gente vê isso, né? É uma concausa, ela não é uma causa, mas ela é algo que se soma, né, a uma série de coisas que vai desencadear, mas essa depressão é uma doença que está ali. Assim como as pessoas vão ter por esforço repetitivo em casa que não está habituado, pode surgir depressão, não é que ela em si, ela causa situações de tristeza, adoecimento psíquico, ansiedade, pânico, uma série de sintomas, não necessariamente depressão. Mas pessoas que já sejam mais vulneráveis, aí você falou a questão do idoso, por exemplo, que a gente tem fator orgânico cerebral que facilita, propicia o desenvolvimento de quadros de alteração do humor, que é uma disfunção específica. A depressão não é alteração do sentimento, é alteração de humor, que é a base biológica do nosso funcionamento mental. Você está falando isso, eu me lembro. Você está falando isso, eu me lembro que uma vez eu li que, em regra, quando se pensa a depressão nessa perspectiva bioquímica do corpo, não sei se é essa palavra, Isso. por exemplo, tem uma coisa que é muito assim, eu lendo, né, falando que é comum às vezes a pessoa num quadro de depressão não conseguir acordar, levantar da cama de manhã, tem aquele dia, né, aquela falta de forças, mas quando vai chegando ao final do dia, a Está pessoa ótimo. levanta, a pessoa sai, né, a Isso. pessoa... E aí, às vezes, fica parecendo que não é, mas isso parece que é algo... Essa é a depressão, essa é a depressão, porque é uma depressão que ela é modulada, a gente não diz que é um fator causal, mas a depressão enquanto um transtorno mental que tem essa dimensão, chamada transtorno mental maior na língua inglesa, é uma doença que tem uma disfunção de neurotransmissores e que tem essa característica, a pessoa está muito mal de manhã, à noite ela esquece que tem depressão, e tem medo de dormir, porque no outro dia, como será que ela vai acordar? E isso não tem necessariamente a ver com fatores ambientais, não necessariamente. Às vezes você está numa maior felicidade e você deprime, porque as mulheres, nesse sentido, têm esse fator biológico, né? Aí tem a ver com o sexo, não com o gênero, no papel social da mulher. É que nós temos alguns hormônios que trabalham, por exemplo, enquanto o homem tem a testosterona, que é as disfunções dele de humor aparecem mais sob a forma de agressividade, na mulher as disfunções hormonais elas andam juntos com as disfunções do humor. Então, por isso existe uma prevalência maior de depressão entre as mulheres. E Mas esse mal-estar de viver não é depressão. Depressão é uma você, doença. você tocou nesse assunto dos hormônios, tem uma coisa que é muito tabu na realidade das mulheres, que é a depressão pós-parto, né? Que Isso. atinge muitas mulheres. E é um conflito muito grande, porque a mulher acabou de ter um filho, então ela sente que é aquela coisa que mais a realiza. E aí, de repente, o que ela sente não condiz com o que ela espera e com o que a sociedade espera dela naquele momento, né? Mas, ao mesmo Exatamente. tempo, é muito comum a depressão pós-parto, né? Porque o humor é uma função que ela é muito mediada por hormônios, tanto os hormônios tiroidianos, cortisol, por isso que a depressão ela é muito acentuada de manhã, o cortisol zero, né? E aí você tem aquele mal-estar, aquela angústia acentuada como sintoma dessa depressão no período matinal. Os hormônios ligados ao parto, essa queda abrupta no parto, toda mulher passa, que a gente chama de pós-parto azul, né? Toda mulher passa por uma disfunçãozinha. Se ela tiver uma história de predisposição, fatores biológicos associados, ela vai desenvolver um quadro de depressão pós-parto, por um fator hormonal aí. Assim como você pode ter um fator de pandemia causando um adoecimento, mas aí é desencadeando uma doença.
que sim. você poderia fazer uma doença dermatológica, uma psoríase, etc, etc. É uma doença multideterminada, tem um fator emocional associado, mas é algo mais complexo do que o que a gente está falando da tristeza, que ela tem que ser acolhida, não necessariamente medicada, né? Para a Por isso gente que eu digo, evitar né, essa... dos diálogos aqui hoje, ou seja, a gente poder, né, diferenciar a tristeza da depressão e poder dar cuidar aqui da forma adequada, né? Agora, você tinha comentado, porque as perguntas estão surgindo, eu estou aprendendo aqui várias coisas. É, Bom, eu vi você falando sobre essa questão da incapacidade, eu fiquei para te perguntar sobre isso, né? Quando é que a depressão, quer dizer, se é possível, né? Como é essa questão da incapacidade? A depressão ela pode ser incapacitante, pode ser causa de incapacidade. Inclusive, essa teria é uma questão importante. É uma questão importante, né? Paradoxalmente, é através do direito que eu vi mais colocado, mais bem colocado, isso na questão do discurso, né? Do aspecto biopsicossocial envolvido nas doenças, né? Hoje, as pessoas que trabalham, a gente faz formações, né? Para fazer a perícia, a gente faz formações com aulas de direito, são os operadores de direito que falam mais disso, do aspecto biopsicossocial, mais do que o próprio médico. Então, assim, quando você vai falar de incapacidade, mesmo ligada à depressão, você tem que olhar tanto o aspecto da doença em si, mas do que envolve essa pessoa, né? Por exemplo, qual é a função que ela desempenha? E esses fatores que você trouxe, a inserção biopsicossocial, determina mais a incapacidade de alguém do que a coisa em si, né? A minha única impertinência, às vezes, com algumas quesitos de autores de ambos os lados, né, de parte de ambos, é que as pessoas, às vezes, colocam perguntas generalizantes, quando, na verdade, o caminho não é esse. Nessa profissão que eu tenho, isso é, para mim, uma incapacitação. Quando uma depressão está no que a gente chama de depressão grave, depressão na gradação melancolia, independente de onde você esteja, ela vai ser incapacitante. Mas, por outro lado, a depressão ela jamais será uma incapacidade permanente. Jamais. Então, assim, essa é uma grande questão, né? A depressão, inclusive, o Brasil é signatário do Humaniza SUS. Todo o movimento hoje é recolocar as pessoas na situação social, inseridas socialmente, e não o contrário. A depressão não é para afastar as pessoas. Ela tem um momento, ela tem uma dimensão, mas ninguém pode ser incapacitado permanentemente, porque as empresas fazem o contrário. Elas querem, se você tem um problema, você afasta. Para ela é muito mais tranquilo tirar aquele funcionário, né, encaminha para um órgão previdenciário e a empresa já não tem mais. Então fica esse limbo, né, que as pessoas, a gente sabe, que as pessoas ficam se batendo de um lado ao outro, quando na verdade a depressão ela não permite a pessoa trabalhar se ela estiver numa depressão grave, mas jamais será causa de incapacidade permanente, a não ser que ela seja apenas a ponta do iceberg de uma doença orgânica cerebral de base. Então, isso, assim, é outra coisa que a gente entra muitas vezes em conflito, até muito porque essas coisas não são muito discutidas, né? A depressão sim, ela pode ser, e ela é incapacitante, mas nunca de modo permanente. A não ser que não seja uma depressão pura, né? E nesse contexto aqui de tudo que a gente está conversando, qual é a importância aí do Setembro Amarelo, né? O que é o mais importante aí da gente, porque são 17 anos já, né, desse dia 10 de setembro, mas a gente tem visto a cada ano um movimento maior no mês de setembro, e eu queria lhe ouvir um pouco também falando sobre isso. Aí eu vou fazer um recorte de alguém que está na outra ponta, né? O meu lado é o lado de quem acompanha pessoas em sofrimento psíquico grave, às vezes, né? Assim, houve um tempo em que havia um acordo, né? São duas dimensões a questão do suicídio, né? Tem uma questão da nossa herança judaico-cristã, né? Do tabu da morte, mas a gente sabe também que, às vezes, falar de suicídio, às vezes acaba sendo, sobretudo nas populações jovens,
um fator de impulso para fazer, né? São a roleta russa, o jovem, determinadas pessoas, elas brincam com a morte, porque o ser humano ele não tem representação de morte. Quando alguém faz um ato de suicídio, ele está querendo se livrar de uma coisa muito grave, muito sofrida, não é que ele quer morrer, nós não sabemos o que é morrer. Morrer é separação, é dormir, é afastar das dores. Então, assim, existe uma controvérsia, né? Eu acho que a questão não é da campanha em si, mas eu ouço pessoas que sofrem depressão e que pensam em suicídio e que se sentem muito mal, paradoxalmente, nesses períodos, porque todo o tempo elas estão sendo lembradas do suicídio. Então, o que eu acho que talvez a gente precisa repensar não é que a campanha não se faça, mas começar a ouvir mais as pessoas, né? Fazer uma campanha onde esse conteúdo possa ser revisto, que ao mesmo tempo que ela facilita as pessoas ouvirem, pensarem, legitimarem, elas podem caminhar numa legitimação que não é o que a gente quer, né? Sim, você sabe que pode haver um efeito cascata, que, por exemplo, Migliacho morre, isso é noticiado, e a gente vê uma série de... Eu acaba me sendo um lembro, estímulo, né? eu me lembro quando eu li aquele livro Sofrimentos do Jovem Werther, que tem essa história, o livro é de 1700, século XVIII, e aconteceu uma onda de suicídios, né, com Exatamente. o livro. E recentemente teve uma série também, eu não assisti, mas foi muito, repercutiu muito, né? 13 razões, por quê. E às vezes observa-se isso, né? Então tem até esse pacto mesmo da mídia de não divulgar. Que veio através de trabalhos sociológicos de grande alcance, mostrando esse efeito. Sim, eu acho que a gente deve falar, vamos falar de dores, vamos falar de depressão e das suas consequências, mas não colocar o suicídio como o apanágio disso, né? Porque a gente tem que ouvir, é isso que eu falo, ouvir. Vamos ouvir as pessoas. Então, deixa eu ver se eu entendi. Então, seria melhor se o Setembro Amarelo fosse um mês para a gente refletir sobre essas dores da alma, As dores da alma. Isso aí seria o sonho de ao consumo. invés de ser um mês, ao invés da gente pensar na prevenção ao suicídio, a gente pensar em um mês para a gente falar sobre a importância da saúde mental. Se a gente pensasse assim, né? Isso. Setembro Amarelo, é um mês para a gente destacar a importância da saúde mental, até do ponto de vista, né, de como isso seria trabalhado, isso seria mais saudável para aquelas pessoas que Acho que sim, porque é justamente isso que eu acho que é por isso eu estou um pouco aqui nessa militância. A gente não fala das consequências, a gente fala das causas. Vamos falar das causas, porque pode ser ineficaz ou até ter um efeito oposto ao que a gente quer. É legítimo, ajudou bastante, mas está na hora de repensar. Vamos Eu iniciar uma acho. campanha, então, para a gente reformular o Setembro Amarelo para Eu não ser. posso nem dizer, não, diga que eu não falei, porque eu estou aqui. Mas fui eu aqui Ficou gravado. fui eu que formulei a ideia, a gente fazer uma proposta de virar o mês da saúde mental. Isso, vamos falar de saúde mental, né? E o que pode acontecer se a gente não conseguir ajudar. É muito melhor falar de uma consequência, mas não enfatizar essa consequência. Eu acho que esse é um caminho que me parece mais eficaz, vamos usar essa palavra já de eficiência aí. E para a gente caminhar aqui, para terminar, como é que a gente cuida, então, da nossa saúde mental? O que é que A você recomenda? primeira, a primeira coisa, eu acho que é o autoconhecimento mesmo, né? A gente poder se permitir, se acolher, não precisar estar numa situação de confinamento, não precisar dessa legitimação social para a gente acolher a nossa dor. Primeiro a gente acolhe nossa dor, né? E quando a gente acolhe nossa dor, a gente encontra caminhos para poder falar dela. Não precisa ser necessariamente, mas em algum momento, o primeiro momento é acolher, entender. Eu acho que as pessoas precisam ler, tomar conhecimento das coisas, e a partir disso propiciar esse conhecimento de si mesmo, porque ela vai encontrar alguém com quem ela possa dialogar, né, e pedir ajuda. Eu acho que começa daí, eu acho que é uma responsabilização mesmo do sujeito, né, que a gente perdeu ao longo do tempo e que a gente acaba perdendo nessa coisa de buscar estar sempre uma solução mais fácil, a gente se perde de si.
porque no momento que isso não tiver ao alcance, a gente não sabe o que fazer. E eu fico pensando, assim, ao mesmo tempo, poder validar a gente de uma forma inteira, né? Com todas as nossas nuances, com todas as nossas Dificuldades. diversidades de sentimentos, de momentos. Eu até nesse sábado, eu relendo um livro que eu devo ter lhe dado de presente, porque na época eu dei de presente para quase todo mundo um livro de bolso do Sponville, André Conte Sponville, sobre a felicidade. Deu, mas eu tenho ele. A felicidade desesperadamente, e ele fala sobre esse conceito de felicidade, que é um conceito que está no não esperar, que está no você estar em paz com quem você é, com o que Isso. você tem, com onde você está. E estar em paz não significa estar tudo bem. Ele Não, vai exatamente. trabalhando isso pelos filósofos, entender que a vida é um fluir de diversas coisas, de adversidades, de conflitos, e poder lidar com isso, né, de uma maneira mais leve. E que eu acho que a nossa sociedade ocidental não ajuda muito, né, porque Não. é uma busca por uma felicidade que está no que a gente não tem, ele fala muita falta, né? Ele cita, acho que é Schopenhauer, que ele fala que a gente está fadado à infelicidade, porque a gente deseja o que falta, e aí quando a gente tem o que falta, a gente não deseja mais, e aí a gente passa a desejar uma outra coisa que falta, ou seja, quando a gente coloca a felicidade no que a gente não tem, a gente está condenado à infelicidade, né? Exatamente. E eu queria, assim, eu gostaria muito de falar do nome do que você deu ao nosso diálogo, é O Mal-Estar na Civilização. Eu acho que esse é um livro de Freud, que eu acho que vale a pena. Freud era muito ligado a Schopenhauer, né? E as filosofias orientais, ele tinha essa leitura que ajudou ele até a meio que formular a questão do inconsciente, vem por essa busca do autoconhecimento de longas gerações. Então, assim, eu acho que O Mal-Estar na Civilização é um livro que eu acho... Futuro de uma Ilusão eu já acho mais triste, mas O Mal-Estar na Civilização dá essa dimensão de você se situar como sujeito, porque é isso que causa o sofrimento, né? É a não acolher as dores. E sabe, quando você acolhe, você sabe o momento que você pode suportar, até onde você suporta, né? E o que você tem aí de mensagens finais, então, para o nosso público? Eu vou até dar, a conversa está tão boa, a gente teve aí o atraso por causa dos problemas técnicos, mas assim, eu estou encantada. E aqui, estou vendo aqui Juliana, que mandou aqui, comentou. Julie, um beijo. Vanessa também. Aqui o pessoal comentando, Ângela. Enfim, aí um beijo para Eu todo mundo. acho que é fazer um pouco como os que resistiram, né? Que ficou com a gente apesar de tudo, as coisas acontecem. A gente pensa que não, mas acontecem. É, não, e Muita eu gente falo que acabou achando que não ia acontecer, né? Porque a gente teve esses probleminhas, mas na vida a gente tem que fazer isso. eu falo muito isso, né? A vida é muito mais sobre fazer de limões limonadas. Exatamente. Eu Surgem acho que muitas essa é a grande adversidades, mensagem. E surgem acolher, né? isso. Acolher, porque assim, a gente faz o que pode. E dentro do que a gente pode, a gente sempre terá ajuda, né? Eu queria agradecer muito, queria, né, vou lhe passar para você fazer suas considerações finais, mas eu queria agradecer a todo mundo que acompanhou a gente aqui, né, mesmo com as adversidades aí dos atrasos, dos problemas técnicos. Deixar um abraço para todo mundo que vai assistir depois, agradecer mesmo, iniciando aí a campanha, então, para um Setembro Amarelo pela saúde mental. É. Queria agradecer a Lu. Enfim, foi muito agradável, como se eu estivesse aqui conversando, batendo papo. Tinha hora que eu até esquecia que a gente estava aqui. Até porque agora, como as coisas estão virtuais mesmo, né? Até esquecia que estava sendo transmitido pelo YouTube. Então, queria agradecer muito, né? Você trouxe informações muito importantes, e muito preciosas, porque eu acho que é muito importante a pessoa entender alguns parâmetros que você trouxe aqui, até para buscar efetivamente o que é adequado, né? E esse marco que a gente trouxe entre a tristeza e a depressão, e a gente poder lidar aí
de uma forma se for tristeza, de outra forma se for depressão. Então, queria lhe agradecer muito e passo aqui agora para você, para suas considerações e encerramentos, e deixando um beijo aí também para todo mundo. Eu queria dizer que eu provavelmente, né, assim, como tudo na vida e é o que nos faz sofrer, é a questão da expectativa, né? Eu trabalho sempre na contramão, né? Eu sei que as pessoas querem respostas, é, como identificar a depressão, sinais e sintomas, mas a gente fez um percurso, porque eu acho que a gente oferece mais formas das pessoas buscarem o conhecimento do que trazer coisas que não vão acrescentar, que está no Google, que está na Wikipedia, onde você for. Mas eu acho mais importante, foi o que eu quis fazer, né? Para honrar esse lugar e junto a você, né? Esse que você ocupa na minha vida e na existência, reflexões, né? A gente não tem que trabalhar com coisas prontas, mas eu acho que o grande exercício é a gente refletir sobre os fatos, né? Então, assim, eu não falo, não, eu fugi bastante de falar de sinais e sintomas, mas a literatura é muito vasta. O que eu queria mais era a gente caminhar mesmo no sentido de discutir alguns aspectos que fogem a esse convencional da tristeza e depressão, e eu espero ter conseguido provocar nesse sentido aí. Obrigada, tia, Que por esse agradeço. espaço. Um beijo aí para todo mundo que está acompanhando a gente. Foi muito, muito especial aqui para a gente. Obrigada. No final deu